Você está cansado, mas não sabe exatamente do que. Acorda já esgotado. Cumpre tarefas no automático. Desliga o corpo, mas a mente continua girando. Você tenta descansar, mas o descanso não funciona. Tenta dormir, mas acorda mais exausto. Tenta relaxar, mas sente culpa por parar. E no fundo, você se pergunta: o que está acontecendo comigo? A resposta é silenciosa, mas urgente. Sua energia está desabando. Não por causa do que você faz, mas por tudo aquilo que você está carregando sem perceber. Este vídeo é para quem sente que está no limite, mas ainda não teve tempo, coragem ou silêncio para entender por quê. É para quem sorri por fora, mas vive em estado de tensão constante. É para quem quer parar de apenas sobreviver e voltar a viver com energia verdadeira. O estoicismo pode ser seu ponto de equilíbrio, porque não se trata de resistir com força, mas de sustentar-se com lucidez. Você acorda, e antes mesmo de sair da cama, sua mente já está operando em alta rotação. Tarefas, cobranças, preocupações. Seu corpo ainda não levantou, mas seu sistema nervoso já está em modo de combate. O pior? Você chama isso de produtividade, de disciplina, de vida adulta. Mas o nome real disso é alerta crônico. Seu organismo está vivendo como se estivesse diante de uma ameaça constante. O cortisol se mantém elevado, o sono se torna superficial, a mente nunca desacelera. Você não vive, você sobrevive com eficiência. Mas isso não é vitalidade, é exaustão disfarçada de competência. E o mais perigoso é que isso se torna sua nova base de funcionamento. Você começa a achar que é assim mesmo, que estar sempre ocupado, tenso e mentalmente disperso é o normal. Mas o corpo começa a dar sinais: insônia, problemas digestivos, tensão muscular, ansiedade sem motivo aparente, cansaço crônico. O estoicismo nos ensina que não há força real onde não existe descanso verdadeiro. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, não como luxo, mas como necessidade. Ele entendia que o silêncio interno é o que sustenta qualquer batalha externa. Você não precisa parar o mundo. Precisa começar a parar por dentro, a desacelerar sem culpa, a identificar o que é urgência real e o que é apenas vício de agitação. Alerta constante é o oposto de equilíbrio. E viver em estado de tensão permanente não é sinal de força. É um aviso de que você está se distanciando de si. Você não nasceu para operar no modo emergência. Seu corpo está pedindo paz. Sua alma está pedindo pausa. Nada vai funcionar enquanto você continuar chamando o desequilíbrio de rotina. É hora de voltar ao centro. E isso começa desacelerando com coragem. Você se levanta, se veste, sorri. Faz o que precisa ser feito. Mas sente um peso que não tem nome. É como se cada gesto fosse uma atuação. Como se cada palavra fosse medida para manter a imagem de que está tudo bem. Mas por dentro, você sabe que não está. A maior parte do seu cansaço não vem do trabalho. Vem da tensão de sustentar versões de si que não são verdadeiras. Você tenta parecer forte, estável, seguro, resolvido, mas sente lá no fundo que está fingindo equilíbrio, enquanto se afasta de quem realmente é. Essa desconexão é silenciosa, mas exaustiva, porque viver tentando agradar, se encaixar, proteger uma imagem, é como carregar um fardo emocional que cresce a cada dia. Você começa a duvidar de si, a se sentir deslocado mesmo rodeado de pessoas, a viver em dissonância. O que sente não combina com o que mostra. O que deseja não cabe no que vive. E isso cansa. Cansa a mente, cansa o corpo, cansa a alma. O estoicismo oferece um caminho direto, coerência entre pensamento, palavra e ação. Esse é o tripé da verdadeira energia vital. Sêneca dizia: a alma se encolhe quando vive em desacordo com ela mesma. Ou seja, a vitalidade não vem do que você conquista,
vem do quanto você consegue ser inteiro. Em cada passo, você pode fazer menos, mas com verdade. Pode falar menos, mas com intenção. Pode se expor menos, mas com autenticidade. A energia que você busca não está no próximo descanso. Está no alívio de não precisar mais atuar o tempo todo. Quando você para de sustentar personagens, sua alma finalmente respira. E quando a alma respira, o corpo começa a se recuperar. Grande parte da sua fadiga vem da distância entre quem você é e quem você tenta parecer ser. Nada vai funcionar enquanto você continuar sacrificando sua paz para manter aparências. O estoico encontra energia, não na performance, mas na coerência silenciosa de quem vive o que acredita, mesmo que ninguém aplauda. Você passa o dedo na tela, troca de aplicativo, abre uma notificação, assiste mais um vídeo, come mais um doce, compra mais alguma coisa. Tudo isso dá uma sensação momentânea de alívio, de prazer, de vida em movimento. Mas pouco depois, você volta a se sentir vazio. O que está acontecendo? Seu cérebro está viciado em dopamina. Dopamina não é problema. Ela é o neurotransmissor da motivação. Mas em excesso e sem propósito, ela se torna um veneno silencioso. Você está se alimentando de picos, mas sem nutrição emocional real. É como viver de açúcar, dá energia, e depois derruba. E essa queda, com o tempo, vira um estado permanente de esgotamento. Você descansa, mas não se recupera. Você se diverte, mas não se renova. Você estimula a mente, mas sente que está cada vez mais sem foco, direção, vontade. Porque o que te falta não é prazer, é propósito. E propósito não é uma missão grandiosa, é conexão com o que importa, é fazer o que tem sentido, é viver orientado por valores, não por estímulos. O estoico não foge dos impulsos, mas também não se rende a eles. Ele entende que o verdadeiro vigor vem da vida centrada. Marco Aurélio escreveu: "A alma se fortalece quando se ocupa daquilo que é essencial." Você pode estar cercado de estímulos e ainda assim emocionalmente faminto. Você não precisa cortar tudo. Precisa fazer escolhas mais conscientes. Escolher um silêncio real em vez de mais um vídeo. Escolher uma conversa profunda em vez de mais uma rolagem infinita. Escolher construir em vez de apenas se entreter. A energia não vem só do descanso. Ela vem do alinhamento. Você não está cansado por fazer demais. Está cansado por se preencher de coisas que não alimentam a alma. Nada vai funcionar enquanto você continuar confundindo excitação com vitalidade. A dopamina te impulsiona, mas só o propósito te sustenta. Você adia conversas, evita decisões, finge que não viu o que já entendeu. Postergar virou o seu modo de proteger a si mesmo. Mas essa proteção está te custando caro, porque toda dor evitada continua ativa. E enquanto você foge daquilo que incomoda, sua mente não para. Ela cria cenários, antecipações, justificativas. Você vive no esforço mental de não encarar o que já é evidente. E isso suga sua energia de forma invisível. A mente gasta mais força tentando evitar uma dor do que enfrentando ela de uma vez. Você se distrai, sim, mas por dentro a tensão cresce. É um cansaço que vem do que você não faz, do que você não diz, do que você sabe que precisa mudar, mas resiste. Essa resistência é o maior ladrão da sua clareza, do seu foco, da sua paz. O estoico entende que dor necessária não deve ser evitada, deve ser atravessada. Sêneca dizia: "É suportando o desconforto que o homem se fortalece." A fuga parece segura, mas te enfraquece, porque cada vez que você escolhe o alívio imediato, você renova o ciclo da estagnação. Você não precisa resolver tudo agora, mas precisa parar de fugir, precisa abrir espaço para o que precisa ser sentido, ser dito, ser decidido.
Evitação é tensão acumulada, e tensão constante drena sua energia vital. A lucidez começa com uma escolha simples: parar de correr da dor certa. A mente que evita desconfortos vive em tensão. E essa tensão silenciosa é o que te esgota. Nada vai funcionar enquanto você continuar acreditando que fugir é mais seguro do que encarar. O estoico não nega a dor. Ele atravessa, com presença e com verdade. Você termina um encontro e se sente mais cansado do que antes. Sai de uma ligação e carrega um peso que não é seu. Fica em silêncio, mas por dentro está tentando decifrar, entender, sustentar o outro. Relações drenam, não por serem intensas, mas por serem desequilibradas. Você está sempre oferecendo compreensão, sempre sendo o porto seguro, sempre segurando o emocional de quem não tem coragem de olhar para o próprio. E isso cansa, porque no fundo você sente que não pode contar com ninguém do mesmo jeito que contam com você. E aí, mesmo cercado de gente, você se sente sozinho. Sente que precisa estar sempre bem, que não pode demonstrar cansaço, que precisa ser a âncora, mesmo quando está à deriva por dentro. O estoicismo é claro: ninguém sustenta o mundo sozinho. Marco Aurélio escreveu: "A companhia dos que não sabem para onde vão confunde até quem sabe." Você precisa começar a observar quem te suga energia, quem te exige presença, mas não oferece escuta, quem te cobra força, mas não te dá descanso. O cérebro interpreta essas relações como ameaça. Seu sistema nervoso entra em estado de defesa. Você vive em alerta, não por causa da vida, mas por causa de quem está do seu lado. É preciso coragem para sair da presença de quem drena, mesmo quando há afeto. É preciso força para escolher a solidão digna, ao invés da companhia tóxica. Você merece relações que nutrem, presenças que respeitam, trocas que equilibram. E isso começa com um limite, um não silencioso, um afastamento necessário, um gesto de amor próprio. Nem toda exaustão vem do trabalho. Muitas vezes, ela vem das relações que você sustenta por carência e não por verdade. Nada vai funcionar enquanto você continuar se doando a quem não tem energia nem para si. O estoico não teme a solidão. Ele a usa como base para reencontrar sua força. Você está sentado, mas não está ali. Está tomando banho, mas sua mente já está na reunião de amanhã. Está conversando, mas revivendo o erro de ontem. Sua mente não para. Ensaios mentais, cenários alternativos, possibilidades infinitas. Você pensa, repensa, antecipa, revive e chama isso de consciência, mas o nome real disso é exaustão mental. Pensar demais paralisa. Você não age, você não decide. Você só gira e se desgasta nesse giro. Pensamento sem ação é peso, e esse peso vai se acumulando. Você perde foco, perde clareza, perde vitalidade. Sua energia está sendo usada para criar respostas para perguntas que nem existem ainda, para evitar falas que nem foram ditas, para proteger-se de dores que nem chegaram. E enquanto isso, a vida real está passando. O estoicismo é simples e direto. Esteja presente onde você está. Tudo o que foge disso é ruído. Epicteto dizia: não é o futuro que te cansa, é a ilusão que você constrói sobre ele. Você precisa desacelerar o pensamento, não com distração, mas com intenção. Respiração consciente, journaling, silêncio matinal, atenção plena em tarefas simples. Não é sobre parar de pensar, é sobre parar de lutar contra a realidade. No plano das ideias, você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas estar inteiro no momento que está vivendo. A mente agitada promete proteção, mas entrega ansiedade, entrega bloqueio, entrega esgotamento. A presença, mesmo imperfeita, é infinitamente mais restauradora do que o excesso de análise. Você não está cansado de viver, está cansado de pensar sem parar. Nada vai funcionar enquanto você continuar se afogando no que ainda não aconteceu e negligenciando o agora.
O estoico encontra força na presença simples e sólida do instante. Você já percebeu quantas vezes, ao longo do dia, assume responsabilidades que não são suas? Aquela mensagem que te sobrecarrega, aquela pessoa que te despeja emoções e espera que você solucione, aquela dinâmica onde você se sente culpado se não ajudar, mesmo sem ter forças. Você se tornou o suporte, o ponto de equilíbrio, a válvula de escape emocional dos outros. E isso tem um custo silencioso, um desgaste que vai drenando sua energia pouco a pouco. Porque viver no modo resolutivo é viver em alerta. Você não tem tempo de respirar entre um pedido e outro, entre uma urgência alheia e uma demanda emocional que não é sua. Você começa a carregar dores que não sentiu, soluções que não pediu, problemas que não plantou, e sua energia, que deveria ser usada para nutrir sua vida, vai sendo distribuída para sustentar a dos outros. O estoicismo ensina algo poderoso: assuma o que é seu e devolva o que não é. Marco Aurélio escrevia que cada um cuide do que lhe cabe. Isso não é frieza, é maturidade. Você não precisa salvar ninguém, não precisa resolver tudo, não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa aprender a proteger sua energia, a estabelecer limites, a se permitir não saber, não fazer, não absorver. O estoico distribui sua energia com sabedoria e não com culpa. Porque ele entende que, se você se esgota, ninguém se beneficia, nem você, nem os outros. E que a real generosidade começa pelo autocuidado. Você não está exausto por egoísmo, está exausto por excesso de entrega, em lugares que não sabem te devolver. Nada vai funcionar enquanto você continuar tentando ser o alicerce de todos, sem sustentar a si mesmo. O estoico ajuda, mas antes, se cuida. Porque só quem está inteiro pode realmente sustentar alguém. Você sente cansaço, mas dorme, e ele continua. Tenta desacelerar, e ele permanece. Tenta se motivar, mas a apatia segue ali. Já pensou que esse esgotamento pode não ser físico? Pode ser culpa. Não a culpa explícita, mas aquela silenciosa, a que você carrega há anos e nem nomeia mais. Culpa por ter falhado em algo que esperavam de você. Por não ter sido forte o tempo todo. Por não ter seguido um caminho que parecia certo para os outros. Essa culpa não grita, mas pesa. Ela se manifesta como procrastinação, como baixa autoestima, como aquela sensação constante de não merecer descansar. E o pior, você nem percebe mais, porque ela se incorporou à sua identidade emocional. O estoicismo ensina que errar não é o problema. O problema é se apegar ao erro como forma de punição. Sêneca dizia: não é sábio continuar se punindo por aquilo que já não pode ser desfeito. Você não precisa mais carregar o que já foi. Precisa apenas aprender, tirar lições, assumir o que é seu e soltar o que não te serve mais. A energia começa a voltar quando você escolhe o perdão. Não o perdão superficial, mas o profundo, o de entender que você fez o melhor que podia, com o que sabia naquele momento. Você não é seu erro. Você é o que decide fazer com ele agora. O estoico transforma a culpa em consciência e consciência em direção. Ele não foge do passado, mas também não vive acorrentado a ele. A culpa não tratada vira cansaço crônico, e esse cansaço vira bloqueio de vida. Nada vai funcionar enquanto você continuar usando sua energia para se punir. A verdadeira força nasce quando você aprende a se perdoar com dignidade. Você deita, apaga a luz, fecha os olhos, mas sua mente continua funcionando como se o dia ainda não tivesse acabado. Você revive conversas, pensa no que devia ter feito, planeja o amanhã com ansiedade. E mesmo dormindo, você não descansa. Acorda com a cabeça pesada, com o corpo cansado, com a alma ainda em estado de agitação. Esse é o sinal.
sua mente não tem mais silêncio. Mesmo nos momentos em que você deveria repousar, algo dentro de você permanece em alerta. Como se fosse perigoso desligar. Como se pausar fosse sinônimo de perda de controle. Mas o silêncio mental é essencial para restaurar a energia. O estoicismo entendia isso. Os filósofos estoicos criavam práticas para limpar a mente antes de dormir. Journaling noturno, reflexão do dia, visualização da morte, premeditatio malorum. Tudo isso não era ritual vazio, era preservação emocional. Marco Aurélio escrevia todos os dias antes de dormir, porque sabia: o pensamento precisa de fechamento. Se você não organiza suas emoções antes de deitar, elas continuam girando durante a noite. Seu corpo precisa dormir, mas sua mente precisa ser liberada. O descanso real só chega quando há silêncio interno, quando você permite que o ciclo do dia se encerre, sem culpas, sem pendências emocionais, com gratidão, com lucidez. Você não pode controlar os sonhos, mas pode preparar o terreno onde eles nascem. E o silêncio começa no simples: respirar, escrever o que te inquieta, relembrar que a vida não precisa ser resolvida hoje, só precisa ser vivida com presença, um dia de cada vez. Você não está apenas com insônia, está sobrecarregado por dentro. Nada vai funcionar enquanto você continuar dormindo sem liberar a mente. O estoico entende: o silêncio não é ausência de som, é espaço para a alma descansar. Pense em uma bateria antiga. Ela até carrega, mas a energia não dura. Você conecta, parece estar cheia, mas logo desliga de novo. Você começa a duvidar do aparelho. Mas, na verdade, o problema está na forma como ela foi usada e recarregada. Agora pense em você. Quantas vezes tenta se recuperar com descansos que não funcionam? Quantas vezes recorre a distrações achando que está se restaurando? Mas você sabe, você sente. Aquilo que você chama de descanso não está te sustentando, porque na prática você está tentando recarregar com excesso de estímulo, com hábitos desordenados, com prazeres imediatos que drenam mais do que nutrem. Você virou uma bateria viciada, vive oscilando entre picos de energia e quedas bruscas. Nunca está realmente recarregado, apenas remendado. E o motivo é claro: você está recarregando com o que é rápido, não com o que é verdadeiro. O estoicismo ensina que o verdadeiro recarregamento não vem de fugir da rotina, mas de viver em alinhamento com o que importa. Sêneca dizia: é inútil correr se você está no caminho errado. Você pode estar dormindo, mas sem paz. Pode estar viajando, mas sem presença. Pode estar descansando, mas se sabotando com pensamentos, culpas, excessos. A energia real volta quando você escolhe presença, quando corta o desnecessário, quando nutre silêncio, quando organiza sua vida com base no que tem sentido, não no que dá alívio instantâneo. Você não precisa de um escape, precisa de um eixo, um lugar interno que te mantenha estável, mesmo em dias instáveis. E isso só nasce quando você para de se sabotar e começa a se escutar. Você não está sem energia por acaso. Está tentando se reabastecer com o que esgota. Nada vai funcionar enquanto você continuar confundindo distração com recarga. O estoico não se vicia em estímulos, ele se ancora em sentido. E é isso que mantém sua energia constante e verdadeira. Agora você entende. Seu cansaço não é preguiça. Sua exaustão não é fraqueza. Sua falta de motivação não é defeito. É apenas o reflexo de uma vida onde você foi se desconectando de si, tentando funcionar no caos, tentando ser forte quando precisava de descanso, tentando sustentar tudo, sem se escutar. Mas agora, algo mudou. Você viu as causas por trás do vazio. Você sentiu o peso que antes não tinha nome. E mais importante, você percebeu que ainda há tempo. Tempo para reorganizar, para priorizar o essencial.
para restaurar sua energia com verdade. O estoicismo te convida a isso, não mais resistir com tensão, mas viver com direção. Porque a sua energia não está apenas no corpo. Ela nasce na mente que tem clareza, na alma que tem paz, na vida que tem coerência. E se a vitalidade que você busca estiver exatamente no silêncio que você evitava? E se sua força voltar quando você parar de fugir e começar a viver com presença? Talvez você não esteja quebrado. Você só está cansado de não ser inteiro.